Nossa, a internet tá super lerda. Deixa eu entrar por aqui também. Consigo ver o que você tá falando. Bom, então hoje a gente vai ver matriz, que a gente nunca chegou a dar, e também como resolver sistema linear a partir da matriz, que em sistemas lineares de 3 incógnitas e 3 equações, a gente consegue fazer por escalonamento. Então, começando, o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar a definição da matriz, as operações que a gente pode fazer, como calcular a determinante, algumas regrinhas de como resolver a matriz, fazer as operações e quais são os tipos de matriz. E aí, no sistema linear, a gente vai aprender como resolver ele com a matriz. Então, primeiro, o que é a matriz? Matriz são números elencados como se fosse uma tabela. Então, a gente tem linhas e colunas de números, e eles são nomeados de acordo com a posição que eles estão dentro da matriz. A gente pode colocar tanto chave, que seria fechar aqui, quanto parênteses, para representar o entorno da nossa matriz, e dentro cada elemento tem 2 números, sendo que um número representa a coluna e o outro número representa as linhas. Então, aqui como eu falei, aí o número que representa a linha é o primeiro número, e o número que representa a coluna é o segundo número. Isso tanto para os elementos que estão dentro da matriz, quanto a representação da matriz. Quando a gente fala matriz, por exemplo, esse caso, a matriz A é uma matriz M por N, ou seja, ele tem N elementos de linha vezes N elementos de coluna. Se a gente multiplicar um pelo outro, a gente acaba descobrindo quantos números a gente tem na nossa matriz. Então, primeiro a gente representa a linha e depois a gente representa a coluna. E isso é a mesma coisa para os elementos de dentro da matriz. Na escola eu usava para pensar assim, igual o número de prédio. Número de prédio, o primeiro número é o número do andar e o segundo número é o número do apartamento. Então, se eu moro no apartamento 12, eu estou no primeiro andar e no segundo apartamento desse andar. Então, por exemplo, eu quero o meu elemento de matriz 2, 3, 2, 1 que tem aqui, eu vou estar no segundo andar, só que eu tenho que pensar de cima para baixo, né? Então, o segundo andar para baixo, só que é o meu primeiro elemento, é o meu primeiro apartamento no prédio. É uma técnica para lembrar. Se você quiser lembrar direto também, às vezes talvez seja mais fácil. Algumas matrizes, ela tem algumas leis de formações, que é como se fosse uma função e que a gente vai substituir tanto a coluna quanto a linha e descobrir qual é o valor daquele elemento. Então, por exemplo, o A11, no lugar do I, eu vou substituir o 1, no lugar do J, eu vou substituir o 1, e a gente encontra 4. E aqui, assim por diante, até o A32. Em algum lugar no enunciado ele vai dar o tamanho da matriz para você também. Acabei não colocando aqui, mas no enunciado provavelmente ele falou que era uma matriz 3, 2, ou seja, ela tinha 3 linhas e 2 colunas, 3 andares e 2 apartamentos por andar. Então, é uma matriz 3, 2, então a gente vai calcular até o elemento Azinho 3, 2. Fazendo todas as operações, a gente consegue montar a nossa matriz de acordo com a lei de formação.
Aí, com as matrizes, a gente consegue fazer algumas operações, que é igual a operações que a gente faz com valores normais, números normais, só que pensando na tabelinha que seria a matriz. Então, primeiro, adição e subtração, a gente só vai adicionar e subtrair os elementos que são da mesma ordem. Então, vou fazer, se eu estou somando, se eu estou fazendo uma adição, a matriz A mais a matriz B, eu vou fazer o elemento A11 mais o meu elemento B11. A1, Azinho 1, e Bzinho 1. Então, nesse caso aqui. E um detalhe, para a gente fazer a soma e a subtração, elas têm que ser do mesmo tamanho. Porque como que eu vou pegar um termo correspondente na matriz A se eu não tiver ele na matriz B? Eu não consigo somar com alguma coisa ou subtrair de alguma coisa. Então, elas precisam ser sempre do mesmo tamanho. Então, aqui, por exemplo, se eu somo A com B, pensando aqui, o A 1 e o B 1, o meu primeiro termo da minha soma vai ser A mais menos 1, que seria 0. Aí o meu segundo termo, 2 mais 3, 4. Terceiro termo, que seria o A1, 2, 1. 2 mais 0. E por aí vai. Então, a gente vai fazer isso por toda a nossa matriz, tanto na subtração quanto na adição, e a gente vai chegar em resultados diferentes. E como vocês podem ver, a ordem que a gente faz na subtração importa. Então, por exemplo, aqui na A menos B, aqui a gente chegaria. Não importa, né? Não sei se eles escreveram errado aqui. Bom, enfim, eu acho que importa porque é como se fosse a gente estivesse fazendo uma subtração normal. A gente vai encontrar elementos com sinais opostos. Então, por exemplo, aqui, esse termo, se eu fizesse a matriz Azão menos a matriz Bzão, vai ser 0 menos 2, então vai ficar menos 2. Mas se eu faço a matriz Bzão menos a matriz Azão, vai ficar 2 menos 0, 2. Então, vai ser o oposto. A matriz A menos B é o oposto da matriz B menos A. Essa matriz aqui está errada. A gente também pode multiplicar, não sei se ficou tranquilo. Emanuele, se você tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Não sei se eu tô falando muito rápido, qualquer coisa pode falar, tá? Mas a gente também pode multiplicar a matriz por um escalar. O que é um escalar? Seria um número. Então, cada termo de dentro da nossa matriz, a gente vai multiplicar por um número. Então, nesse caso, a matriz vai de 1 até 9, eu vou multiplicar todos esses valores por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. E por aí vai. E a gente tem que fazer isso com todos os termos da nossa matriz. E por fim, a última operação, que é a mais difícil, é a multiplicação de matrizes. A multiplicação de matrizes é diferente da multiplicação da adição e da subtração. Porque na adição e na subtração, a gente precisa que a ordem deles sejam iguais. Então, o número de colunas e o número de linhas em ambas as matrizes precisam ser iguais. Já na multiplicação de matrizes, a gente precisa que os números de dentro sejam iguais. Seriam os números de dentro. O número de coluna na primeira matriz precisa ser igual ao número de linha na segunda matriz. Então, nesse caso, o nzinho tem que ser igual nessas duas matrizes, nessa A e B. E daí, o nosso resultado vai ser igual ao que não é igual. Vai ser igual ao que não é igual, mas então, o que a gente tem igual aqui? O nzinho é igual nas duas. Então, o número de linhas vai ser igual ao número de linhas de A. E o número de colunas vai ser igual ao número de colunas de B. Então, a nossa matriz final vai ser número de linhas de A vezes número de colunas de B. Então, C de ordem M por R. Beleza? Daí, na hora da gente montar essa multiplicação, como que a gente vai fazer?
Então, nesse caso, matriz A por matriz B. Por que a gente pode fazer essa multiplicação? Porque o 3 aqui é igual ao 3 aqui. Então, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. A gente poderia fazer o contrário? Poderia também, porque se eu olhar aqui, o meu número de colunas de B é igual ao número de linhas de A. Então, eu também posso fazer B vezes A. Só que tem casos que isso não vai ser possível, que a gente não vai conseguir essa correspondência de fazer A vezes B e B vezes A. Tem vezes que o B vezes A não vai ser um resultado possível, porque as ordens não vão ser correspondentes. Mas então, montando a multiplicação, como que a gente faz? Desse jeito que está aqui, é mais fácil de olhar. Então, você coloca a primeira matriz do lado esquerdo e a segunda matriz do lado direito. Aí, o que você faz? Você pega o primeiro item da linha, você vai multiplicar toda essa linha da matriz A por toda essa coluna da matriz B. E você faz item por item. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 0 vezes 1. Primeiro da linha vezes o primeiro da coluna. 0 vezes 1. Vou somar com 2 vezes menos 2. E vou somar com 4 vezes 0. E esse vai ser toda essa soma dessas multiplicações, vão ser o primeiro item da nossa multiplicação. Então, vai ser o nosso item 1. Aí, quando eu for fazer o item 1, 2, eu vou fazer a primeira linha da minha primeira matriz com a segunda linha da minha segunda matriz. Então, 1, 2. Então, vai ser 0 vezes 3, mais 2 vezes 2, mais 4 vezes 4. Então, aqui é o segundo termo da nossa matriz, é o A1, 2. Aí, quando eu for passar para o A2, 1, eu vou pegar a segunda linha da minha primeira matriz com a primeira coluna da minha segunda matriz. Então, 1 vezes 1, mais 3 vezes menos 2, mais 5 vezes 0. Então, aqui, 1 vezes 1, 3 vezes menos 2, mais 5 vezes 0. Esse é o nosso item A21. E, por fim, o nosso item A22 vai ser linha 2 por coluna 2. Então, 1 vezes 3, 3 vezes 2 e 4 vezes 5. E assim vai ser a nossa matriz da multiplicação. Quando a gente chega ali no final, pode ver que aqui deu uma matriz 2, 2, porque são os dois itens que a gente não usou para ser correspondente. E aqui a soma, os resultados dessas contas que a gente fez aqui. E daí a gente chega na nossa matriz de multiplicação. Foi tranquilo? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Bom, o determinante a gente costuma usar em alguns cálculos, tanto o cálculo para resolver sistema linear, às vezes em algum exercício ele dá uma lei de formação que usa determinante. E o que é o determinante? É a multiplicação, é a soma de todas as multiplicações das linhas. Ai, tem que fazer o contrário, eu acho que fica espelhado para vocês. Enfim, dessas linhas azuis. Então, se eu tivesse uma matriz 3 por 3, seria essa linha, mais essa linha, mais essa linha. E daí menos todas as multiplicações daqui para cá. Então, nesse caso, quando a gente tem uma matriz 2 por 2, como que é o nosso determinante? É a linha principal, que é A1 vezes A2, 2, menos a linha contrária principal, inversa, A1, 2 vezes A2, 1. E eu vou subtrair isso. E daí a gente chega nesse valor, que seria o determinante. O determinante, vale ressaltar, a gente só consegue calcular quando a gente tem uma matriz quadrada. Então, uma matriz 2 por 3, a gente não consegue calcular o determinante. Aí, por exemplo, nesse caso, o determinante é com 3 fatores. Como que a gente calcula ele? Tem vários jeitos de você fazer. Você consegue, eu já vi gente calculando expandindo para baixo 2 linhas.
Mas como eu faço? Eu copio essa primeira coluna aqui do lado e essa segunda coluna aqui do lado e fecho. E daí eu faço a conta. Então, essa primeira diagonal, essa segunda diagonal e essa terceira diagonal. Menos, ups, ah, menos essa primeira diagonal invertida, menos essa segunda diagonal invertida, menos a terceira diagonal invertida. Então, como que fica na hora que a gente escreve? Dobrei aqui as duas colunas, reescrevi elas, e eu faço a multiplicação. Então, 1 vezes 4 vezes menos 1, menos 4. 3 vezes 1 vezes menos 4, menos 12. 5 vezes 2 vezes 1, 10. E o ao contrário, mais 80, menos 1 e mais 6. Pode ver aqui que eles já considerou o sinal negativo. Então, aqui tá até errado, aqui tem que ser uma soma. Porque aqui, fora do parênteses, eles já estão colocando o negativo. Então, seria menos 4 mais menos 12 mais 10 mais 80 mais menos 1 mais menos 6. Então, é isso determinante. É só a gente fazer essas multiplicações e somar as principais menos as invertidas. Aqui é um outro jeito de calcular, que é do tipo borboleta. Então, você calcula. Ah, é a mesma coisa. Ah, não, não é a mesma coisa, não. Então, a primeira diagonal principal, ele calculou do jeito normal. Aí a segunda, ele pega o zero daqui e faz a curva vezes o 2 vezes zero. E aqui, ele pega o 2 menos 1, faz a curva e pega o 1. Eu acho mais fácil, para não se perder, copiar só a coluna do lado, reescrever ela. Mas, caso vocês preferirem desse jeito, para não ter que escrever, tem dessa maneira também. Então, agora a gente vai fazer a classificar os tipos de matriz. As matrizes podem ser classificadas em tipo, e às vezes no exercício ele vai falar para você, considerando uma matriz linha de valores igual a 2, o que é uma matriz linha? Uma matriz linha é uma matriz que tem só uma linha. Então, nesse caso, todos os valores são da linha 1, todos os valores são da linha 1. E a coluna só tem uma coluna. Então, os números de coluna na matriz linha podem ser diferentes, e os números de linha na matriz coluna pode ser diferente, mas a diferença é que matriz linha é uma linha e matriz coluna é uma coluna. Matriz quadrada. Eu acabei falando já citei ela antes, mas eu não expliquei o que ela é. O que é uma matriz quadrada? É quando o número de colunas é igual ao número de linhas. Então, ela vai ser um quadrado porque quadrado tem os dois lados iguais. Então, por exemplo, essa é uma matriz 2, 2. Essa é uma matriz 3, 3. E por aí vai. O que é matriz identidade? Uma matriz identidade é quando todos os números da nossa diagonal principal, que é essa diagonal aqui, são iguais a 1. E todos os outros valores são iguais a 0. Então, essa é uma matriz de identidade. A gente usa ela para fazer alguns cálculos, tanto dentro do tipo de. No universo das matrizes, quanto fora, para fazer ou para encontrar outros resultados. Matriz nula, todos os termos são iguais a 0. Matriz transposta. O que é a matriz transposta? Eu pego a primeira linha e eu escrevo ela como coluna. E eu pego a segunda linha e eu escrevo ela como coluna. Então, você vai inverter ela. Só que tem que tomar cuidado que, às vezes, na hora da pressa, a gente acaba jogando essa linha para o outro lado, pensando só em realmente virar o retângulo assim, né? Mas não, você tem que pensar que o primeiro sempre tem que ser correspondente ao primeiro. E daí, a ordem da nossa matriz vai inverter.
A matriz oposta é o que a gente acabou encontrando quando a gente faz a subtração de jeitos diferentes. O que é a matriz oposta? É quando a gente muda o sinal. Então, nesse caso, aqui eu tinha um 1 positivo, ele passa a ser um 1 negativo. E isso para tudo. Só o sinal do zero que não muda, porque zero negativo e zero positivo é igual a zero sempre. E a gente pode representar assim, tanto para a letra que significa matriz. Então, eu posso falar que Azão é igual a menos Bzão. E, por fim, a matriz inversa, que é a que eu acabei comentando com vocês, onde a gente usa identidade, que a matriz inversa é, quando eu multiplico A vezes ela, eu tenho que encontrar uma matriz de identidade. Então, é isso, basicamente. Aí eu posso representar assim, por esse menos 1 elevado a menos 1 aqui em cima. Então, a inversa de A é B, que seria A vezes B, é igual à nossa identidade. E aqui são algumas operações que a gente pode fazer com a matriz. Agora fica meio... para que a gente vai usar isso, mas mais para frente na apresentação vocês vão ver que é para resolver o sistema linear. Mas o que a gente pode fazer é permutar linhas, que o que significa? Mudar a ordem das linhas. Então, eu troco a minha linha 1 pela minha linha 2. E no lugar da minha linha 2, vai a minha linha 1. E eu posso multiplicar ou dividir por um escalar. E eu também posso somar uma linha a outra. Multiplicada por um escalar, dividida, enfim. Então, o sistema linear, o que é? O sistema linear é quando a gente tem duas equações diferentes com as mesmas incógnitas. E a gente monta um sistema com essas duas equações para a gente tentar descobrir quais são os valores dessas incógnitas, dessas variáveis. Um sistema vai ser sempre resolvível quando o número de incógnitas é igual ao número de equações ou quando o número de equações é maior que o número de incógnitas. Quando a gente tem mais incógnitas e menos equações, fica muito difícil, não, fica impossível a gente resolver o sistema. Não tem como matematicamente fazer isso. Se a gente tem se a gente tem 5 incógnitas, A, B, C e D, e 2 equações, eu não consigo descobrir todos esses valores, porque eu não tenho informação suficiente para descobrir todos. Então, sempre que tiver um sistema linear com mais incógnita do que equação, vocês sabem já que não é resolvível, é impossível. Então, nesse caso, por exemplo, aqui são as equações que a gente pode colocar no sistema linear. E a gente tem vários métodos de resoluções. Esses 3 métodos que estão aqui, eles resolvem sistemas com 2 incógnitas. E daí, no mínimo, 2 equações. Eu vou passar bem rapidinho, porque a gente já teve uma aula sobre sistema linear. Então, não sei se todos vocês assistiram, mas eu acho que é bem intuitivo também. Então, o método de adição, a gente vê aqui que a gente tem 2 equações com as mesmas incógnitas. As duas têm x e as duas têm y. Aí, para a gente adicionar uma outra, uma das nossas incógnitas tem que sumir. Nesse caso, quais das incógnitas têm valores diferentes, sinais diferentes? O y. Na equação de cima, o y é negativo, e na equação de baixo, o y é positivo. Então, se a gente multiplica a equação de baixo por 2, que foi o que está feito nessa linha aqui, então fica 2x mais 4y é igual a 26. E daí eu vou somar uma equação à outra. Então, se eu somo, fica 7x é igual a 21. E eu chego que o meu x, então, vai ser 3. Aí, com esse valor de x, que é uma das incógnitas, a gente joga em qualquer uma dessas equações, substitui, e a gente encontra o y. Então, por exemplo, aqui embaixo, se a gente colocar um 3 aqui, 3 mais 2y é igual a 13. Aí ficaria, se eu jogo o 3 para lá, subtraindo, fica
2y é igual a 13 menos 3. 2y é igual a 10, y é igual a 5. Então, esse método é bem tranquilo. É só você... A gente precisa que uma incógnita seja de sinais opostos. Então, eu também poderia ter multiplicado, caso elas não fossem de sinais opostos, eu poderia ter multiplicado por menos 2, por exemplo. E daí a gente soma uma equação à outra. O método de substituição, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar a incógnita em uma dessas equações. É mais fácil esse método quando a gente não tem nada multiplicando uma das incógnitas. Por exemplo, na primeira equação, o x é multiplicado por 1. Então, é mais fácil eu isolar o x nessa primeira equação, que já vai direto resolvendo. Mas, se eu isolo o x nessa primeira equação, o x é igual a 5 menos 2y. Aí, se eu jogo esse x aqui, fica 3 vezes 5 menos 2y menos 5y. Aí fica 5 vezes 3, 15. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 5 é igual a 4, que é essa equação aqui. Aí a gente joga o 4, quer dizer, o menos 15 pro outro, o mais 15 para o outro lado, e ele fica menos 15. A gente chega aqui, menos 11y é igual a menos 11. Então, o y é igual a 1. E daí a gente faz o mesmo esquema do último método. A gente tem uma incógnita, a gente substitui em uma das equações para descobrir a outra incógnita. Então, y é igual a 1, ficaria x mais 2 vezes 1 é igual a 5. X é igual a 5 menos 2, que vai ser igual a 3. E o método da comparação, a gente vai fazer... a gente vai isolar o x nas duas equações. Porque se a gente tem duas equações que se igualam a x, a gente pode comparar uma a outra. Por exemplo, se eu falo que x é igual a 2 e que x é igual a y, eu sei que y é igual a 2. Porque eu estou falando que os dois são iguais à mesma coisa. Então, eles têm que ser iguais entre si. Então, nesse caso, isolando, por exemplo, o x aqui fica 2 menos y, passo 2 dividindo, e aqui, menos 4 vezes menos 3. Então, eu igualo eles, tento resolver, eu passo 2 aqui do outro lado multiplicando, aí faço essa multiplicação, faço a distributiva, jogo tudo que é y para um lado, tudo que é valor para outro, chego que y é igual a menos 2, e novamente eu vou lá e substituo. Então, esses métodos a gente usa quando a gente tem duas incógnitas e duas equações, e que são mais rápidos, são mais fáceis, a gente resolve na hora, são contas tranquilas de fazer, mas quando a gente tem mais equações, mais incógnitas, esses métodos passam a ser não fazíveis. A gente não consegue resolver a partir desses métodos. Então, a gente pode usar a matriz para resolver esse sistema. Então, o primeiro caso que a gente pode usar a matriz é a regra de Cramer. Então, o que a gente faz nessa regra de Cramer? Que é o caso que a gente vai usar o determinante. Para a gente achar as incógnitas, a gente faz o determinante da matriz, pensando que eu não tenho a coluna dos coeficientes de x, e no lugar das colunas dos coeficientes de x eu coloco os resultados e calculo esse determinante, dividido pelo determinante total. Isso por todos os valores. Agora que eu não estou mostrando para vocês, fica meio imaginário, mas é o determinante da matriz incompleta, trocando a coluna de n pela matriz dos termos independentes. Então, mostrando um exemplo aqui para vocês. Então, passo 0 é a gente montar essas matrizes. Então, a matriz dos coeficientes são todos os valores que multiplicam os nossas incógnitas. Então, 2 multiplica o x. Então, eu vou colocar o 2 aqui.
O que multiplica o y? É um valor, é um 1 aqui, um positivo. Mas o z é um negativo, então é menos 1. E isso para todas as equações. Cada equação é correspondente para uma linha. Então, vou pegar todos os coeficientes. E essa matriz a gente chama de matriz incompleta. Por quê? O que é a matriz completa? A nossa última coluna é a coluna dos resultados. É as colunas dos números que não multiplicam nenhuma incógnita e eles ficam depois do nosso igual. Então, essa é a nossa matriz completa e essa é a nossa matriz incompleta, que também a gente pode chamar de matriz de coeficientes. Acabei nem perguntando, gente, tá tudo certo? Ai, nossa, eu não vi. Perdão, gente, agora que eu vi que vocês mandaram mensagem. Tem diferença se eu multiplico A por B, porque... Calma, eu vou responder de primeiro a da Lari e depois eu vou na da Emanuele, que acho que é mais fácil. Essa de inverter a segunda linha é do que, Emanuele? De que parte? É da transposta, se diz? Mas, ó, da multiplicação das matrizes, vai importar nesse caso. Porque, por exemplo, se a gente faz B vezes a gente vai montar uma matriz 3 por 3. E se a gente faz A vezes B, a gente vai montar uma matriz 2 por 2. E os resultados provavelmente vão ser diferentes também, porque as somas vão ser outras, né? Vai ser 0, 1 vezes 0, 3 vezes 1. Então, o primeiro termo vai ser 3. Daí a gente já vê que já difere já. E também o número de elementos vão ser diferentes. Foi? Agora foi. Perdão, gente, de não ter visto. Foi. Emanuele, se você quiser mandar de novo, eu não sei de que parte você tá falando, porque acabei não vendo na hora. Aí qualquer coisa eu volto no final da aula. Tá. Deixa eu voltar aqui onde a gente tá. Aqui. Então, primeiro, vamos montar as matrizes de acordo com o sistema que a gente quer. Então, nesse caso, a gente tem esse sistema de 3 equações, a gente vai montar a nossa matriz de acordo com essas equações. Segundo passo, que seria o primeiro passo, é a gente calcular o determinante, porque todos os valores dependem desse determinante. Então, calculando o determinante da matriz original, incompleta, a gente faz 2 vezes 3 vezes 1, 1 vezes 2 vezes esse 3 que está aqui, aí menos 1 vezes 1 vezes menos 2, e daí eu passo para as multiplicações, então, para as subtrações. Menos 1 vezes 3 vezes 3, aí 2 vezes menos 2 vezes 2. Pode sim. É que eu acabei não escrevendo aqui do lado, mas dá para fazer do mesmo jeito. É só vocês chegarem no resultado final do determinante. Independente do jeito que vocês fazem. Mas meio que eu tô fazendo por sarros, eu só não escrevi do lado. Mas chegando no determinante final, a gente chega em 30. Foi? Eu acho mais fácil por sarros também, porque assim fica muito confuso, é muito fácil a gente se perder. Então, se a gente acaba escrevendo do lado, a gente sabe os números certinhos que a gente tem que multiplicar.
Aí, o segundo passo, a gente vai fazer o determinante dx e o determinante dy. Por que a gente não faz o dz? Porque é uma conta mais à toa, certo? Porque se eu tenho o meu x e eu tenho o meu y, o que eu posso fazer? Substituir o x e o y e encontrar o meu z na própria equação. Sem ter que montar matriz, sem ter que calcular determinante. Direto, é só substituir na nossa equação. Então, primeiro, o nosso dx. O que eu fiz aqui? Nessa primeira coluna, seria a nossa coluna com os coeficientes de x. E ao invés de eu escrever os coeficientes de x, eu vou escrever os resultados. Então, nesse caso, 3, 4 e menos 5. Calculando o determinante, a gente chega que o determinante é igual a zero. Fazendo todas as contas e tal, todas as somas, subtrações, a gente chega que o determinante de x é zero. E o do y é o mesmo esquema. No lugar onde ficaria os determinantes de y, que é na coluna do meio, eu vou substituir pela coluna de resultados. E daí eu calculo o determinante e chego que o determinante é igual a 60. Determinante y. Então, chegando no final, calculando o x e o y, eu pego o x, determinante de x, pelo determinante da raiz da matriz incompleta, fica 0 por 30. 0. E daí, o dy pelo d original fica 60 por 30. 2. Então, eu tenho 0 e eu tenho menos 2, substituindo aqui na primeira equação. 0 é igual a 2, menos z igual a 3. Então, menos z é igual a 2, menos 3. Então, menos z é igual a 1, z é igual a menos 1. Tranquilo? Oi, gente. Essa, então, é a regra de Cramer, que a gente faz calcular, a gente resolve o nosso sistema linear pelos determinantes. Mas tem um outro método que a gente chama de escalonamento, que seria a adaptação do nosso sistema linear. Então, primeiro, ao invés de ser igual o Cramer, que a gente só escreve a matriz dos coeficientes, que é a matriz incompleta, no escalonamento, a gente vai escrever a matriz completa, com todos os valores e a coluna dos resultados. Então, nesse caso, montando aqui do lado, vai ficar nesse esquema aqui. Aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa montar de um jeito que aqui eu tenha só um valor que multiplique z e o quanto ele equivale. No de cima, seria um valor que multiplica y mais um valor que multiplica z igual a... e o valor que equivale a essa soma. Porque daí, a partir do valor de z, eu descubro y. E na linha de cima, eu teria todas as incógnitas, só que daí eu já tenho z a partir da primeira linha, eu já tenho y a partir da segunda linha, então eu consigo descobrir x a partir da terceira linha. Então, o que a gente tem que fazer? Esse primeiro valor, o lugar onde está o menos 3, e o lugar onde estão esse 2 e esse 2, tem que se tornar zero, para então a gente conseguir resolver o sistema linear a partir do escalonamento. Então, começando, para eu tentar zerar esse valor, eu fiz todas essas operações. Eu acho que eu vou tentar colocar pelo meu tablet para vocês conseguirem acompanhar, porque, nossa, eu lembro tanto que eu confundia isso. E assim, a ordem que vocês fazem as coisas não importa, só que vocês têm que chegar no mesmo resultado. Então, se vocês acharem melhor fazer algum tipo de multiplicação, outro jeito de fazer que chegue nesse resultado, ok, não tem problema. Mas tem que ser de um jeito que chegue no resultado que esses três valores sejam iguais a zero.
E olhar daqui, esse aqui. Então, deixa eu abrir aqui. A nossa matriz é 1, 2, menos 3. Ai, justo que eu tô apresentando, eu nem vou decidir falhar. 2, 1, 1, 3, menos 3, 2, 1 e menos 6. O que é o primeiro passo da resolução? Ela vai fazer que a linha 2 se torne linha 2 menos 2 vezes linha 1. Eu vou fazer de outro jeito. Eu vou começar por esse primeiro valor aqui embaixo. E eu vou transformar ele em zero. E daí depois eu vou para esse valor, depois eu vou para esse valor. Para ficar mais fácil. Para a gente fazer essas contas, é fácil, é tranquilo a gente pegar, é mais fácil, valores que tenham um 1, porque a gente consegue multiplicar pelo valor que a gente quer, e daí a gente já logo resolve esse zero. Porque nesse caso, por exemplo, esse menos 3, eu quero transformar ele em zero. Então, eu posso fazer que a minha linha 3 se torne a linha 3, agora é a linha 3 mais 3 vezes a linha 1. Porque o que vai acontecer? Qual é a linha 3 mais 3 vezes a linha 1? A linha 1 eu vou manter igual. A linha 2 eu vou manter igual. E a minha linha 3? 3 vezes a linha 1 seria menos 3 mais 3. 0. 2 mais 6, certo? 8. 1 menos 9. Menos 8. Menos 6 mais 30. Então, 24, né? Eu era péssima nisso na escola, me confundia muito. Mas vai dar certo. Então, a linha 3 é linha 3 mais 3 vezes a linha 1. Então, menos 3 mais 3, 0. 2 mais 3 vezes 2, que é 6, 8. 1 mais menos 3 vezes 3, que seria menos 9, então menos 8. E menos 6 mais 30, 24. Então, o primeiro objetivo que a gente queria, a gente conseguiu. Esse aqui se tornou zero. O que a gente pode fazer agora? Dividir tudo por 8. Porque daí isso aqui se torna 1 e a gente consegue subtrair da linha de cima, para a gente chegar num zero aqui. Então, eu faço que linha 3 é igual a linha 3 dividido por 8. Fica 1, 2, menos 3, 10. O que é a multiplicação? 1, 3, 0. Aí aqui, dividir por 8. 1, dividir por 8. Menos 1, dividir por 8. 6. Calma. 3, né?
3. Então, o que a gente chegou? Ah, é tranquilo, pode fazer o que você quiser. Todas as adaptações que você conseguir fazer para chegar no resultado que você quiser, você pode subtrair uma linha com a outra, multiplicar uma linha e subtrair ela. Então, isso aqui que a gente fez, como a gente está mantendo toda a linha na mesma equação, ok. Se eu dividisse por 8, só o 8, e eu não dividisse o menos 8 por 8, aí estaria errado. Eu tenho que fazer essa operação em toda a nossa linha. Se eu fizer em toda a linha, ok, você pode fazer o que você quiser. Então, aqui, para a gente chegar no zero onde a gente quer, a gente pode fazer linha 3 é igual a linha 3 menos. Mas daí. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Eu vou jogar que essa é a minha linha 2 passa a ser a minha linha 3 e a minha linha 3 passa a ser a minha linha 1. Porque eu acho que vai ser mais fácil a gente colocar o zero primeiro na segunda linha. Então, essa vai ser a minha linha 2 e essa vai ser a minha linha 3. Então, a gente vai chegar em 1, 2, menos 3, 10, 0, 1, menos 1, 3, 2, 2, 1, 1, 3. Eu lembrava que tinha uma regra, mas eu não lembrava quando era. É isso mesmo, então. É mais fácil a gente colocar o zero na segunda linha. Porque se eu mantesse aqui embaixo, na hora que eu fosse tentar sumir com esse 1 aqui, com esse valor aqui, eu ia aqui, esse zero ia deixar de ser zero. Então, é mais fácil eu subir essa equação aqui e daí depois, para eu zero dali agora esse 2, e quando eu for zerar esse menos esse 1, eu vou usar essa segunda equação. Não sei se fez sentido. Mas então, é sempre mais fácil a gente fazer desse jeito. A gente resolve primeiro essa segunda linha. A segunda linha já está feita, eu já coloquei o zero ali. Aí agora eu me preocupo com a minha terceira linha. Então, a minha terceira linha, eu tenho um 2 aqui embaixo. Como que eu vou resolver ele? L3, agora vai ser L3 menos 2 vezes L1. Então, como vai ficar? L1 eu vou manter ela igual. L2 vou manter igual. L3 passa a ser 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2 vai dar 0. 1 menos 4 vai dar menos 3. 1 mais 6 vai dar 7. Se vocês perceberem que eu fiz alguma conta errada, por favor, me falem. 3 menos 20 menos 17. Certo? 0. Aí vai dar menos 4. 6. 7. Menos 20. Menos 17. Certinho. Aí, vocês querem que eu deixe assim maior ou no zoom é melhor? Ou tanto faz? Enquanto vocês não respondem, eu vou deixar no zoom, que é mais fácil para mim. Bom, chegamos no zero aqui. Então, aonde a gente quer o zero agora, no lugar de menos 3. E a gente vai usar, para ficar mais fácil nossa vida, a gente usa essa equação da linha 2. Então, como que eu faço para sumir com esse menos 3 usando a equação 2? Vou fazer que linha 3 é igual a linha 3 menos mais 3 vezes linha 2. Então, fica 1, 2, menos 3, 10, 0, 1, menos 1, 3. Linha 3
mais 2 aqui vai dar 0. Menos 3 mais 3, 0. 7 menos 3, 4. E menos 17 mais 3 vezes 3, 9. Menos 17 mais 9 vai dar 8. Menos 8. E essa é a nossa equação escalonada. Então, passando isso para o nosso sistema linear, como que a gente fica? Colocando os coeficientes. X mais 2y menos 3z é igual a 10. Y menos z, 3. E 4z é igual a menos 8. Então, resolvendo daqui de baixo, 4z é igual a menos 8. Z é igual a menos 8 dividido por 4. Menos 2. Y menos z, que é menos 2, é igual a 3. Y mais 2 é igual a 3. Y é igual a 1. E por último, x. X mais 2 vezes 1 menos 3 vezes menos 2. X, é igual a 10. X é igual a 10 menos 2, aqui vai dar 6 positivo, menos 6. X é igual a 2. E daí, a gente fez o escalonamento. Vamos ver se eu acertei. Talvez não. Talvez não. Acertamos, pessoal. Entenderam? Foi tranquilo? Foi passo a passo? Sim, tem que tomar bastante cuidado. Mas é só a gente prestar atenção nessas regrinhas também. Eu não escrevi em nenhum lugar, mas a regrinha é: primeiro, resolver a segunda linha. Resolve ela. Aí, o segundo valor que a gente vai zerar vai ser esse aqui embaixo. Resolveu ele, a gente faz a terceira linha menos alguma multiplicação da segunda linha, menos ou mais, porque daí o zero vai ser sempre menos ou mais zero. Então, não vai interferir nesse zero que a gente mexeu. Então, é isso. Eu tenho mais um exercício que eu fiz aqui no final. Sim. Isso é um exercício muito trabalhoso, que às vezes, se vocês estão no vestibular com uma coisa muitos exercícios para fazer ainda, vale a pena deixar isso por último. Porque é muito cuidado que vocês têm que ter ainda no vestibular, que tá todo mundo muito nervoso, querendo fazer a prova rápido para dar tempo de fazer tudo. Então, o mais interessante é deixar isso por último. Mas se você chegou numa hora ali que não tem mais nada para você fazer e você sabe resolver esse, vale a pena fazer. Mas é isso. Aí aqui é o que eu estava falando de classificação. Então, se a gente tem o mesmo número de equações e incógnitas, a gente tem uma solução única, que é o que a gente resolveu agora. Os únicos valores que a gente pode usar para resolver. Eu acho que viria só numa segunda fase. Se vier numa primeira fase, vai ser um mais simples de resolver, um que você consegue fazer mais simplificações mais rápido. Só se eles forem muito sacanas. Que não é difícil, mas eu acho que é ser muito filha da mãe mesmo. Então, esse é o possível e determinado. Então, a gente consegue resolver ele e só tem uma solução possível, que é nesse caso que a gente fez. Os únicos números que a gente pode usar para resolver esse exercício é menos 2, 1 e 2. Não poderia ter outros valores que a gente possa usar para resolver ele.
Aí aqui é, é quando a gente tem menor número de equações do que incógnitas. Então, é possível, mas é indeterminado. A gente pode usar quantos valores a gente quiser. Por que, que a gente pode? Porque vocês estão vendo aqui que nas duas equações, ele está só multiplicando uma pela outra. Então, as equações são dependentes. Ele não vai dar resultados diferentes. Então, eu posso usar todos os números que eu quiser aqui, que nas duas equações vão ser iguais na hora de eu substituir. Então, não é uma informação a mais que ele está dando para a gente, essas equações. E aqui é um sistema impossível, que é quando ele fala duas informações iguais que eles são resultados diferentes. Então, pode ver que as duas equações são iguais e os resultados são diferentes. E se aqui fosse 9x menos 9y e aqui não fosse menos 9 vezes 9, que seria menos 81, também é um semi impossível, porque ele está falando a mesma informação de jeitos diferentes, de resultados diferentes. Então, aqui eu coloquei alguns exercícios. Deixa eu só colocar meu computador para carregar. Mas se vocês quiserem ir fazendo já, esse é bem tranquilo. Quando vocês fizerem, vocês mandam aí no chat. Tem que calcular, porque eu vou ler com vocês já. Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz a seguir. Nessa matriz, os elementos das linhas 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos. Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica. O que são essas pessoas aqui? Cada pessoa é uma linha. Então, a Ana acertou 3 questões no primeiro teste, 2 questões no segundo teste, 0 questões no terceiro teste, 1 questão no quarto e 2 questões no quinto. E ele está falando que essa coluna indica o dia da semana. Então, o primeiro teste foi aplicado na segunda, o segundo teste foi aplicado na terça, o terceiro na quarta, o quarto na quinta e o quinto na sexta. E o que ele pergunta é qual teste foi mais assertivo, quais eles acertaram mais. Pensando que cada coluna é um dia da semana e cada valor significa o número de questões que eles acertaram, o que a gente tem que fazer?
Vou resolver. Eu acho que tá sendo, vocês estão pensando que é mais difícil do que é. É bem tranquilo. Então, o que que a gente tem que fazer? Ele quer saber qual teste teve maior quantidade de acertos. Aí a gente vai somar quantas vezes as pessoas acertaram, quantas questões as pessoas acertaram naquele teste. Então, o teste da segunda-feira é o teste que é o primeiro teste, é a coluna um. Então, a Ana acertou 3. O Bruno acertou 3. O Carlos acertou 2. O Denis acertou 3 e a Érica acertou 0. Quanto que dá essa conta? 9, 12, 14. Na terça, a Ana 2, o Bruno 2, o Carlos 2, o Denis 2 e a Érica 2. Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Na quarta, 0 mais 4 mais 2 mais 4 mais 0. 10 também. Quinta, 1 mais 1 mais 3 mais 1 mais 4. Isso vai dar 2, 5, 6, 10. E na sexta-feira, 2 mais 2 mais 2 mais 0 mais 4. 6 mais 4. 10. Então, o teste que teve mais acertos foi o da segunda-feira, que é o A. Beleza? Bem tranquilinho esse, caiu no Enem. Então, é uma questão que vale a pena fazer, né? Porque eu não sei se vocês sabem, não sei se a gente chegou a comentar isso uma vez, se vocês já sabem, mas o Enem tem um sistema que ele é um sistema anti-chute. Então, se você erra muitas questões classificadas como fáceis e você acerta uma difícil, ele vai considerar que você chutou esse difícil. Eles têm um negócio de probabilidade lá, que eles fazem um cálculo, que daí eles vão eliminar essa questão difícil, esse ponto difícil que você acertou. Então, por exemplo, essa questão aqui, por mais que ela tenha muito texto, a gente só teve que fazer 5 continhas aqui de mais. Então, vale muito a pena a gente ler ela e resolver e garantir uma difícil que a gente teria mais, gastaria mais tempo para fazer e, e seria mais difícil. Então, é mais fácil vocês fazerem todas as fáceis, todas que vocês considerarem fáceis e deixar as difíceis para depois. Porque às vezes não dá tempo de fazer todas. Então, é mais fácil você fazer, é mais garantido você fazer as fáceis e deixar as difíceis que você conseguir, porque você garante o acerto nas fáceis. E as fáceis e as difíceis valem a mesma coisa. Então, vale mais a pena você garantir ponto na fácil do que você acertar uma difícil e perder esse ponto. Tô falando isso porque falaram na minha aula de hoje, e aí eu lembrei que a gente nunca comentou especificamente sobre isso no cursinho. E é uma coisa interessante de pensar, porque vestibular está ali nervoso na hora e você quer fazer, você quer resolver, e vale a pena ser estratégico um pouco. Bom, essa questão 2 é da Unesp e também é bem tranquilinha, né? Vou deixar um tampinho para vocês fazerem.
Foi, meninas. Querem que eu resolva? Vocês estão terminando? Como tá aí? Bom, vou começar aqui, porque a gente ainda vai fazer um de caloramento. Bom, o que ele tá falando pra gente? Ele dá duas igualdades que ele dá uma igualdade que iguala duas operações que a gente consegue fazer com a matriz. Então, de um lado, ele dá uma multiplicação e do outro lado, ele dá uma soma. Primeiro, vamos avaliar se a gente consegue fazer essa multiplicação. Aqui é uma raiz 2 por 2 e aqui é uma raiz 2 por 2. O que precisa ser igual? Esse valor aqui. Então, tá certo. Eles são iguais. Vocês estão vendo que eu tô apresentando a tela ou caiu? Caiu. Então, o que a gente tem que avaliar, tá certo. Então, qual que vai ser a nossa matriz de resultado? Uma matriz 2 por 2. Então, como que eu gosto de fazer na hora de resolver uma multiplicação? Eu gosto de escrever a primeira matriz aqui embaixo e a segunda matriz aqui em cima. Porque daí na hora de montar fica 0 vezes 0. 0 vezes 0 mais 0 vezes 0, 0. Aí, 0 vezes x. 0 vezes 0, 0. Na de baixo, x vezes 0. 0 vezes 0, 0. E por fim, x vezes x, x ao quadrado. 0 vezes 0, 0. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Então, a nossa multiplicação vai ser essa matriz aqui. E daí, o que ele está falando? Que isso iguala a essa soma aqui do lado. Então, vamos fazer essa soma. A gente pode fazer essa soma? Pode, porque as duas matrizes estão na mesma ordem. Então, fazendo a soma, vai ficar x menos y mais z menos 4, 0 mais 0, x mais y menos z, y mais z. Isso vai ser igual a x menos y mais z menos 4, 0. X mais y menos z, y mais z. Igualando essas duas equações aqui, x menos y mais z menos 4 é igual a zero. 0 é igual a zero. X mais y menos z é igual a zero. Y mais z é igual a x quadrado. Beleza? Aí, se a gente faz a relação entre essas duas equações, o que a gente chega? Se a gente soma uma com a outra.
fica x mais 0 mais 0 menos 4 é igual a 0. X é igual a 4. Por exemplo, nesse caso, a gente tinha 3 equações e 3 incógnitas. Mas vocês viram que a gente conseguiu fazer uma técnica para a gente achar uma das incógnitas sem precisar fazer nenhum esquema de matriz, nenhum esquema de escalonamento, perdi. Escalonamento e regra de Cramer. Então, a partir desse x que eu tenho, eu consigo substituir nessa equação isso. Aí a gente vai ter duas equações que dependem de y e de z. Então, vai ser y menos z é igual a, já jogando esse x para o outro lado, menos 4. E y mais z é igual a 4 ao quadrado, que é 16. Eu poderia usar a de cima também, mas eu fui nessas duas que eu achei que ia ser mais fácil. Então, somando, aqui eu somei também, 2y, aqui é 2x. Calma. Aqui vai ser 2x, certo? Então, o meu x vai ser igual a 2. Então, aqui vai ser... Perdão, gente. Menos 2, e aqui vai ser 4. Então, 2y é igual a 2. Y é igual a 1. E daí, o nosso z, substituindo nessa equação aqui, y mais z é igual a 4. Z é igual a 4 menos 1. Z é igual a 3. Beleza? Foi, meninas? Quer que eu refaça algum passo? Foi tranquilo? Beleza. Aí agora a gente vai. Eu pensei em fazer. Ai, ué. Não foi. Bom, eu ia pegar um sistema linear e eu ia falar pra gente resolver dos dois jeitos. Tanto de Cramer quanto escalonamento. Se vocês quiserem testar. Aproveitar que a gente tá aqui para fazer junto. Se não, eu resolvo aqui, eu dou o resultado e vocês resolvem outro dia. O que vocês querem fazer. Que eu sei que tá meio tarde já. Não sei se vocês quiserem deixar para resolver outro dia, tranquilo. Bom, eu vou resolver aqui, de qualquer jeito, porque daí eu já deixo gravado a resolução para vocês. Se vocês quiserem sair, sem problemas, porque vai ficar gravado. Não vou pegar ressentimento, não tem problema. Porque eu sei que a gente já tá aqui faz 1h30 já. Mas é isso. Eu vou resolvendo aqui, então. Se vocês quiserem ficar para 1 metro, ou se vocês quiserem resolver, enquanto eu vou resolvendo de um método, vocês resolvem de outro, para ver se vocês chegam no mesmo resultado. Vocês que sabem. Deixa eu ver.
Então, primeiro, montando pelo método de Cramer. Primeiro passo é a gente montar a nossa matriz. Então, a nossa matriz incompleta, que é a matriz dos coeficientes, vai ser 2, 3, 3, 3, 2, 5, 5, 4, 2. Então, o que a gente faz? O nosso x é dxd, nosso y é dy, d, e o nosso z a gente substitui no final. Deixa eu colocar a cadeira mais pra frente. Primeiro, então, cálculo de d. Copiando as duas primeiras colunas. E agora, a gente calculando o determinante, a gente vai fazer essa e essa. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8. 3 vezes 5, 15. Vezes 5 é 75. Isso. 3 vezes 3, 9. Vezes 4, 36. E agora, os da coluna contrária. 3 vezes 2, 6. Vezes 5, 30. 4 vezes 5, 20. Vezes 2, 40. 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. O determinante, então, vai dar 75 mais 36, 111. 111 mais 8, 119. Menos 30, 89. Menos 40, 49. Menos 18, 31. Então, o nosso determinante D vai ser 31. Segundo, cálculo de dx. Qual que vai ser o nosso dx? Pensando que nossa matriz é 2, 3, 3, 3, 2, 5, 5, 4, 3, a gente vai copiar as duas colunas, 3, 2, 4, e 3, 5, 2, e no lugar da primeira coluna do x, a gente vai colocar os resultados. Ah, não tem aqui. Olhando aqui nos slides, os resultados são 18, 23 e 27. Por exemplo, no vestibular, eu acho que caso eles colocarem, eles vão colocar números mais fáceis para multiplicar. Por exemplo, 23 aqui acaba ferrando um pouco, esse 27 também, porque são números muito grandes. Então, diagonais principais vai ser dx. 18 vezes 2, 16, 36. 36. Vezes 2,
72. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 27, 405. 3 vezes 4, 12. Vezes 23, 276. Menos. Aí, os contrários. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 27, 162. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 18, 360. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 23, 138. Fazendo essa conta aqui, 72 mais 505 mais 276 menos 162 menos 360 menos 138. O dx vai ser 93. Agora, dy, a nossa matriz vai ser 2, 3, 5, 3, 5, 2, 18, 23, 27, 2, 3, 5, 18, 23, 27. Nosso dy vai ser 23 vezes 4, 92. 18 vezes 25, 450. 9 vezes 27, 243. Menos 15 vezes 23, 345. 10 vezes 27, 270. E 6 vezes 18, 108. Fazendo a conta, 92 mais 450 mais 243 menos 345 menos 270 menos 108. Eita, fiz alguma coisa errada. 92 mais 450 mais 243 menos 345 menos 270 menos 108. Dá 62. E daí, por fim, x é dx por d. O dx é 93 e o d é 31. 93 por 31, 3. Y é dy por d, 62 por 31, 2. E daí, pegando uma das equações, substituindo 2x mais 3y mais 3z é igual a 18.
substituindo tudo isso. 2 vezes 3 mais 3 vezes 2 mais 3x, dx, 3z igual a 18. 3z igual a 18 menos 6 menos 6. Z, espera aí. 18 menos 6, 12. 12 menos 6, 6. 6 dividido por 3, 2. Então, o nosso Z é 2. Então, a gente chegou que x é 3. A gente pode escrever desse jeito também. 3, 2, 2. Beleza? Agora, resolvendo por escalonamento. Ui. Então, escalonamento. No escalonamento, a gente vai escrever a nossa matriz completa. Então, 2, 3, 3, 18. 3, 2, 5, 23. 5, 4, 2, 27. Uma coisa que a gente pode fazer é tentar deixar esse valor sempre igual a 1. Mas nesse caso, como a gente não tem nenhuma equação que tenha esse valor igual a 1, a gente pode dividir por 2 ou deixar assim mesmo. Então, primeiro, eu vou tentar deixar esse 3 igual a 0. Para isso, eu vou fazer L2 é igual a L2 menos 3 dividido por 2, L1, certo? E daí eu transformo ela em 0. Ou, na verdade, o que eu vou fazer? É assim mesmo. Então, L1 eu vou copiar. 2, 3, 3, 18. L3 também. 5, 4, 2, 27. E daí aqui, 3 menos 3,5 vezes 2. Vai dar 0. 2 menos 3,5, 3. Isso aqui vai ficar 2 menos 9,5. Esse é a mesma coisa que 4,5. Então, fica menos 5,5. É o do 5. 5 menos 3,5 vezes 3. Esse é a mesma coisa que 10 dividido por 2. E esse é 9 dividido por 2. Então, vai ficar igual a meio. E, por fim, 23 menos 3,5 vezes 18. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes 3 é 27. 23 menos 27 vai dar menos 4. Então, essas são as contas que eu fiz para a gente chegar aqui. Então, temos o 0 aqui. Agora, eu quero colocar o 0 no 5. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui embaixo. Eu quero que a minha linha 3 se transforme em linha 3 menos 5 meios da linha 1. Aí, o que eu vou fazer, então? Vou reescrever aqui embaixo.
A minha linha 1 fica igual 2, 3, 3, 18. A minha linha 2 fica igual 0, menos 5 meios, meio e menos 4. E a minha linha 3. Então, 5 menos 5 meios vezes 2. 2 eu corto, aqui fica 0. 4 menos 5 meios vezes 3. Vai ser igual a 8 meios menos 15 meios. Isso vai dar 15 menos 7 menos 8 é 7, então é menos 7 meios. E daí, 2 menos 5 meios de 3 é igual a 4 meios menos 15 meios. Isso vai dar menos 11 meios. E o último, 27 menos 5 meios vezes 18. Isso aqui vai dar 9. 9 vezes 5, 45. 27 menos 45. Menos 18. Agora, aonde a gente tem que zerar, esse menos 7 meios, que vai dar um pouco mais de trabalho. A gente tem que fazer com que esse 7,5, esse 5,5 vire 7,5. Como que a gente faz isso? A gente multiplica ele por 7 quintos, certo? Que eu corto aqui por aqui, fica 7 meios. Só que ele tem que virar positivo também, porque aqui também tá negativo, e ali tá... eu posso subtrair um pelo outro também. Então, a minha linha 3 vai ser igual a minha linha 3 menos... Não, o que eu vou fazer? Multiplicar tudo por 2, pra gente facilitar a nossa vida. Então, a minha linha 3 vai ser linha 3 vezes 2, e a minha linha 2 vai ser linha 2 vezes 2. Então, a linha 1 eu copio, 2, 3, 3, 18. Linha 2, multiplicando por 2. 2, quer dizer, 0, menos 5, 1, menos 8. E multiplicando a de baixo por 2 também. 0, menos 7, menos 11, menos 18. Beleza? Aí eu posso... eu tenho que transformar esse menos 7 em 0. O que eu vou fazer? Eu vou transformar primeiro esse aqui em 1. Então, eu vou fazer linha 2 igual a... vira linha 2 dividido por menos 5. Então, isso vai ficar 2, 3, 3, 18, 0, 1, menos 1 quinto e 8 quintos, e 0, menos 7, menos 11 e menos 18. E daí, por fim, eu vou fazer linha 3 virar linha 3
mais 7 vezes a linha 2. 2, 3, 3, 18, 0, 1, menos 1 quinto, 8 quintos, é igual a 0, aí, menos 7, mais 7 vezes 1, 0. Menos 11, mais 7 vezes menos 1 quinto, vai dar menos 11, mais menos 7 quintos. Isso aqui é a mesma coisa que 55 quintos. Meu Deus, que negócio impossível. 55 mais 7, menos 62 quintos. E por último, menos 18 mais 7 vezes 8 quintos. 7 vezes 8, 56. E 18 vezes 5. Vai ficar menos 34 quintos. Por fim, depois de muita luta, chegamos na nossa expressão final. Então, 2x mais 3y mais 3z é igual a 18. Vamos multiplicar por 5 aqui. Então, menos y multiplicar por 5. Então, fica 5y menos z é igual a 8. E multiplicar por 5, menos 62z é igual a menos 34. Z é igual a 34 por 62. Tá, talvez eu tenha feito alguma coisa errada no meio do caminho. Porque era para ter dado a mesma coisa. Deixa eu ver se eu acho que eu fiz errado. Viram como é muito fácil se perder? Então, aqui multipliquei por 3 meios. L3 vezes 2. Ah, tá certo. É aí mesmo. Aqui é menos 36. Obrigada, Lari. Aqui, então, vai ser menos 36 mais 7 vezes 8 quintos. 36 vezes 5. 180. Menos 124. Agora vai dar certo. Então, multiplicando por 2, aqui vai dar menos 124. Então, o Z, 124 dividido por 62, 2. Y, 5y menos Z é igual a 8. 5y é igual a 8 mais 2. 5y é igual a 10. Y
igual a 2. E, por fim, o x, 2x mais 3 vezes 2 mais 3 vezes 2 igual a 18. 2x é igual a 18 menos 6, que foi a mesma expressão que a gente fez lá em cima. X é igual a 6 dividido por 2, que é 3. Então, a nossa solução final, 3, 2, 2. E, como a gente vê lá em cima, 3, 2, 2. Chegamos, então, no mesmo resultado, fazendo duas expressões, duas técnicas de resolver diferente. Talvez seria mais fácil se logo aqui no primeiro passo tivesse dividido por 2, porque daí todas essas multiplicações ficam mais complicadas. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. E simplificado a vida de vocês. Muito obrigada, meninas, por terem participado da aula de hoje.